97 pontos. Essa é a pontuação da saúde financeira dos brasileiros. Segundo o Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos, o indicador que vai de 0 a 100 descreve que quanto mais alto o indicador, melhor é considerada a saúde financeira. Essa pontuação indica que a maioria das contas pessoais estão no limite. A pesquisa também ressaltou que 69,4% dos brasileiros empatam ou gastam mais do que ganham. 64% não têm segurança sobre o seu futuro financeiro. 60% consideram que a maneira como lidam com as finanças não permite que eles aproveitem a vida. E apenas 21,9% dariam conta de uma despesa grande ou uma despesa inesperada. Com a pesquisa, as instituições também descobriram que quase 70% dos brasileiros gastam tudo ou mais do que ganham, o maior percentual desde 2010. A situação está tão crítica que a maioria das pessoas contam o valor do limite do cartão de crédito e do cheque especial como parte do salário. Entre os problemas de ter um orçamento no limite é a falta de uma reserva financeira, uma situação desesperadora. Eu queria fazer um acordo, não quiseram pagar 50 por semana, por mês. Aí não quiseram. Aí eu digo, como é que eu vou pagar? Eu peguei e deixei entrar no SBC Serasa. No período de crise, então é recorrente você entrar no vermelho e ficar meio desesperado e cobre um buraco daqui, descobre outro dali e vai tentando salvar. E eu acho que isso é descontrole. Mas você sabe como ter um bom comportamento financeiro? Como ter a vida financeira próspera, sem ficar todo mês com as contas no vermelho? Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito todos os dias a sua família, a família linda que Deus te deu. O 011-3573-3500 é o nosso SOS à sua disposição e o 011-3573-3510 é o SOS da prosperidade com Deus. Você que está me assistindo de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, que Deus abençoe muito e te fortaleça para que você venha tomar as decisões corretas e certas na sua vida. Você quer uma mudança, você sonha com essa mudança, você deseja uma vida de qualidade, uma vida de paz e de felicidade, não só dinheiro, mas a prosperidade que vem de Deus, que é completa. Então você precisa, todo ser humano precisa se tornar para Deus. Está escrito assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei a vós outros. Deus é Deus. Sem mim e sem você, Ele continua sendo Deus. Agora eu sem Ele, você sem Ele, somos apenas mais um aí jogado nesse mundo. Você quer mudança, transformação? Então comece pensando assim: eu preciso de um pacto, de um compromisso sério com Deus. Eu quero colocar a história de um homem que chegou aqui sofrendo, lutou pela esposa, uma vida de miséria, de amarração, mas deu a volta por cima através da fé. Seu Alcides, quanto tempo o senhor está dentro da Igreja Universal? 27 anos. 27 anos Sim, você senhor. está aqui, né? Quando o senhor veio, o senhor já era casado com Dona Marilena? Sim, senhor. Como é que era a vida? Como é que estava a vida de vocês? Então, pastor, eu vim primeiro por uma condição. Na época eu tinha depressão, eu tinha 2 empresas, tinha perdido as 2 empresas. 3 meses de casado a gente estava se separando. Eu vim de um centro de encosto. Fazia 3 meses que eu tinha desistido, mas a vida estava assim, espandareco. Um inferno. Um inferno. O senhor perdeu 2 empresas antes do senhor chegar aqui. Sim, senhor. Não era um motivo de não ser dedicado naquilo que eu fazia. Era pelo contrário, trabalhava muito, era muito dedicado, muito responsável, mas eu não tinha sucesso. Eu não conseguia adquirir nada, eu não conseguia... entrava dinheiro, mas da mesma forma que entrava, saía, e a gente nem sabia para onde é que ia, de que forma a gente gastava. E por que a Dona Maria Helena queria separar? Problema financeiro ou começou as brigas? Veio os problemas financeiros, já começam as brigas, né?
eram muitos ciúmes também. Ele era muito nervoso, muito nervoso. Sim. E não era tanto problema financeiro, era mais os ciúmes, brigas. E tomaram a decisão de vir, começar a caminhada. Ele veio primeiro. Ele veio primeiro, né? Seu Alcides passou pelo processo de libertação, passou pelas correntes direitinho. Como é que foi? Fui ser batizado 3 meses depois nas águas e 2 meses depois que estava na igreja eu fui levantado do obreiro. O senhor chegou a passar lutas, problemas, desertos nesses 27 anos? Teve algumas situações? Eu tive, o primeiro foi o meu casamento, que ela só veio para a igreja 3 anos depois. Então, ali eu fiquei fazendo corrente de libertação por ela, fazendo campanha, fogueira santa, sexta-feira, propósito de família, tudo que vinha eu iria fazendo. 3 anos o senhor lutou por ela? 3 anos. Sem desistir? Sem desistir. E no meio da caminhada, um homem de Deus me ensinou uma coisa. Porque quando a gente vem na igreja, a gente começa a aprender, começa a se encher da presença de Deus e a gente quer dividir isso. E chegou um dia, numa quarta-feira, eu saí, aquele dia que a gente sai transbordando da presença de Deus, cheguei em casa feliz da vida, quando eu abri a porta, ela estava parada na frente da porta, como se ela estivesse me vendo eu chegar, mas ela não tinha visto. Satanás. Nesse dia ela olhou bem séria para mim e disse assim: hoje tu faz uma escolha, ou essa igreja ou eu. Eu olhei para ela e pensei assim, ó, eu não vou trocar o que eu levei muitos anos que eu nem sabia que existia e eu encontrei. Não vou trocar por ela. Entrei no banheiro e fui orar. Ela saiu dali, eu não sei como é que ela ficou depois, mas aquilo não me abalou, aquilo não me tirou aquela certeza que Deus era comigo, que Deus iria mudar ela, que isso era um tempo de luta que eu tinha que enfrentar, e continuava a fé. Seu Alcides, depois do Espírito Santo, passou essas lutas, essas guerras, como é que está a vida financeira? Como é que estão os negócios? Como é que está? O que acrescentou depois que o Senhor recebeu o Espírito Santo? Pastor, muda tudo. As empresas começaram a vir, começou a voltar aos trabalhos, dentro de casa começou a ver paz, e a gente naturalmente começou a crescer. Compramos um terreno, construímos a casa, depois compramos outro terreno, trocamos de carro, e assim foi indo. Hoje, graças a Deus, sem ansiedade, a gente tem um prédiozinho de 3 andares, com 5 apartamentos, ela tem o carro dela, eu tenho o meu, e a gente está construindo 2 casas hoje para vender. A gente morava de aluguel num porão. Quando nós casamos, a gente morava num porão. Num porão de aluguel? Num porão. E graças a Deus vem tudo mudando. Sabe por que eu peguei a história do senhor? Porque eu fico fascinado, impressionado, quando eu vejo que não é do dia para a noite. São 27 anos, é uma história que vocês viram, começou obedecendo, começou praticando, começou fazendo o que está escrito aqui. Como vai dar errado na vida de uma pessoa que obedece o que está escrito? As pessoas sofrem porque não obedecem o que está escrito aqui. A Bíblia não é só para você ler, é para você ler e praticar. Então aqui está ele, a esposa dele, chegou com 2 empresas falidas, a ponto de se separar, passou pelo processo de libertação e graças a Deus está aqui hoje. Mas uma coisa você ouviu: sem ansiedade, sem preocupação, obedeceu e Deus fez e vai fazer muito mais. Certo. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe bem forte para o nosso Deus, seu Alcides. Deus abençoe. Maravilhoso. Amém? Vem aí a entrega do sagrado azeite da unção. Um dia especialmente preparado para que você receba gratuitamente um frasquinho com este elemento poderoso.
Domingo, 15 de setembro. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Esse domingo especial, dia 15, será esse grande evento, a entrega do sagrado azeite da unção. Durante uma vez por ano, nós fazemos esse evento. E eu quero que a senhora, o senhor, você que está me assistindo agora, venha buscar o sagrado azeite da unção. Em todos os horários, às 7 da manhã, no jejum do Espírito Santo, às 9h30, na concentração de fé e milagres, às 15 horas, na cura dos vícios, e às 18 horas, na última reunião do dia. Você que quer, você que precisa, você que tem alguém doente aí na sua casa, venha buscar. Um deles será seu. Nós vamos agora a uma matéria que fala mais a respeito e daqui a pouco nós voltamos. Com historiadores, desde a antiguidade, o azeite de oliva era um recurso valioso, utilizado das mais diversas formas como alimento, medicamento, cosméticos, combustível para iluminação e até mesmo como protetor contra o frio. Essas múltiplas funções do azeite mostram sua importância cultural, econômica e espiritual na história do povo bíblico. Tendo como maior significado a representação do Espírito Santo, este elemento milenar é frequentemente associado à unção, um ato sagrado de consagração e capacitação divina, como aconteceu com o rei Davi. Agora, levanta e o unge, porque é este quem escolhi. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. No tabernáculo construído por Moisés, o azeite era usado para manter o candelabro aceso, uma referência à presença do Espírito Santo em nossa vida. Posteriormente, os discípulos do Senhor Jesus utilizavam o óleo para promover o uso da fé, como retrata o livro de Marcos. E, saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Milagre! Referências espirituais que ainda nos dias de hoje se manifestam na vida daqueles que creem. Eu estava no UTI, internado, estava com a pâncreas, assim, no grau pior que, né, estava entubado, já estava praticamente morto. E a minha mulher ia lá na igreja, pegava o óleo e passava assim, nos meus lábios, na boca, né, e na testa. Aí eles tiraram o aparelho. No que tirou, eu comecei a respirar sozinho. Aí eles fizeram todos os exames rapidinho. Aí foi ver, tá tudo funcionando. Minha filha nasceu perfeita, saúde perfeita. Com 28 dias de nascida, ela internou com bronquiolite e pneumonia aspirativa. Depois de 15 dias que ela estava hospitalizada, ela pegou uma bactéria e pegou a infecção hospitalar generalizada, que é a septicemia. Dentro de 2 dias que ela estava com essa infecção, ela ficou tão inchada que os órgãos dela tomou ordens diferentes dentro do corpo. E nesse dia que ela ficou no estado crítico, ela teve hemorragia e perdeu todo o sangue. O sangue dela saía pelos poros, pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. E quando eu cheguei no hospital, a médica já veio ao meu encontro e falou que não tinha mais o que fazer, que ela não tinha nem 3 horas de vida mais. Aí eu falei para a médica, a senhora pode me dar a chupeta dela? Que a médica estava com a chupetinha dela na mão. Eu sei que ela me deu a chupetinha dela, eu ungi ela do jeitinho que o pastor passou, do jeitinho que ele me falou, e falei para ela, filha, você é forte, você é guerreira, é uma vencedora. Quando ela começou a chupar a chupeta, a médica saiu correndo para o corredor, chamando as enfermeiras. Ela está viva, ela está reagindo.
pastor, e todos os dias até o dia da alta era um milagre. O azeite, quando apresentado a Deus em oração, passa a conter o poder e todas as virtudes do Criador, concentrando características que promovem e despertam a fé de cada um. A oportunidade de determinar a proteção, cura, libertação e fortalecimento espiritual. A entrega deste óleo sagrado acontece apenas uma vez por ano. E em 2024, o sagrado azeite da unção será distribuído gratuitamente no domingo, 15 de setembro. Independente se você é católico, espírita, budista, kardecista, se você tem ou não a religião, vem estar conosco. Nós vamos abençoar a sua vida e você vai levar, um desses frascos aí com sagrado azeite da unção. Eu quero colocar agora uma história, porque segunda-feira nós vamos fazer a bênção das famílias. A sua família precisa ter a prosperidade divina. Uma casa que não tem prosperidade é uma casa onde só tem brigas, contendas, miséria. Não sei se você já passou, já entrou, já morou numa casa onde a miséria reina. Deus não quer isso. Deus não planejou isso. Deus quer que você tenha o melhor. Vamos a uma história, eu volto daqui a pouco. Olá a todos. Agora quero chamar a atenção principalmente de quem está passando por algum problema, alguma situação difícil, olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não tem ninguém quem pode socorrer. Então fica difícil mesmo, né? Eu vou conversar agora com mãe e filha. Acompanhe essa história e depois tire as suas conclusões. Olá, tudo bom, meninas? Olá, tudo bem? Eu gostaria que vocês compartilhassem conosco como que era a vida de vocês antes de chegar aqui na palestra da Prosperidade com Deus. Bom, era uma vida totalmente de miséria. Iniciei, eu tinha um salão de beleza, mas o salão de beleza era na garagem da minha casa. Tinha que todos os dias de noite desmontar os móveis para poder colocar o carro do meu pai. Tanto que era na garagem dos meus pais. Então, além de morar de favor, eu ainda tinha um salão de beleza ali. E foi uma fase muito difícil, que nessa fase faltou até mesmo alimento. Eu pensava assim, ou eu dava para a Aline ou eu comia. Como que era para você passar por essa privação toda e ver ali sua mãe batalhando, lutando e não sair da estaca zero? Nessa época também eu comecei a desencadear ansiedade, depressão, eu comecei a ter complexos de inferioridade, porque eu olhava para as amigas na escola, via todas elas com roupinhas novas, com lanche até. Eu lembro que sempre minha mãe dava um jeito para levar um lanchinho, mas eu via assim o físico de outras meninas e eu começava a me comparar. Eu me criticava, me cobrava por que eu não tenho, por que eu nasci assim. Então foi uma época bem difícil. Vocês chegaram a acumular dívidas? Muitas dívidas, sabe? Porque não tinha. Teve uma fase que eu também andava na rua, que eu ia no mercado com o mínimo que tinha e eu chegava a cuidar no chão, ver se não encontrava nenhuma moeda. E eu chegava já a caminhar olhando para o chão, sabe? E foi uma fase muito difícil, porque eu passava na minha cabeça assim, ó, eu vou me matar, mas só que eu não posso me matar e deixar ela. Eu tenho que matar ela e também me matar, porque senão não vai acabar. Eu não posso deixá-la sozinha. Até de cabeça baixa, procurando alguns trocados na rua, no chão. Quando foi que a vida de vocês passou a ter sentido e você começou a andar de cabeça erguida? Foi quando eu comecei a participar das palestras. Para mim, eu vou dizer assim que foi uma faculdade, porque começou a ter uma mudança interior. Porque até então eu não acreditava em mim, nem como profissional. Tudo que fazia, eu fazia com medo. Então, no momento que eu comecei a acreditar mais em mim, sabe, e participando das palestras e fazendo tudo corretamente, sabe, a nossa vida começou a mudar. Dali para frente, mudamos para um salão de beleza, aumentamos, começamos a contratar pessoas para trabalhar junto com a gente. Então, a nossa vida foi mudando, passo a passo. A gente começou a pagar as dívidas, tudo foi organizando. E foi um ponto de que a gente começou a ver totalmente
as coisas diferentes, ver Deus na nossa vida. A gente tem muito acesso a informações até na internet, tem muitos tutoriais e tudo mais, mas qual foi o diferencial que vocês encontraram aqui e não viram em outro lugar? Colocar em prática o que era ensinado. Totalmente. Eu vi assim, a mudança nas pessoas que estavam nas palestras, eu vi a diferença e eu comecei a colocar em prática. Então eu comecei a ver o resultado e eu fui mudando. Eu não tinha, nos meus dias eu não tinha cor. E eu fui buscando, fui tendo essa vida. Hoje a minha vida tem sentido, tem propósito. E quais foram as conquistas que vocês obtiveram a partir deste momento? Bom, foi quando nós passamos a ter, os nossos olhos se abriram, a nossa mente se abriu, aí nós começamos a prosperar, começamos com um salão já grande, aí as dívidas começaram a ser pagas, adquirimos o nosso carro. E uma das, agora, a última conquista que a gente teve agora foi esse ano, que era, nós queríamos muito conhecer o Templo de Salomão, e nós fizemos uma viagem juntas do Templo de Salomão, e hoje a gente come o que a gente quer, fazemos o que a gente quer, sabe? A gente não tem aquela vida privada, sabe? De chegar no mercado e contando as moedinhas, não, hoje a gente compra o que a gente quer e depois passa no caixa e paga à vista, sabe? A miséria acabou. Quer dizer, quem antes vivia na situação complicada, difícil, de derrota, hoje a gente vê o sorriso no rosto de vocês. E a depressão, Aline? Não existe mais. Qual foi a maior conquista de todas que vocês alcançaram até hoje? Eu ia dizer isso agora até mesmo, porque assim, ó, de tudo o que a gente tem, nada, eu digo hoje, nada se compara com o bem mais precioso que nós adquirimos, que é o Espírito Santo. Falaram até juntas, né? Parece até combinado. Que maravilha! Muito obrigada por compartilhar as suas histórias, as suas dificuldades e superação também conosco. Obrigada. Que exemplo maravilhoso. Então você acha que tem impossível para Deus? Estabeleça uma aliança com Ele e você também vai ver transformações acontecerem na sua vida. Essa transformação não é uma utopia, não é uma mentira. Não é uma história, isso é real. Se você entregar a sua vida nas mãos de Deus e começar a buscá-lo, ter um compromisso com Deus, não é vir aqui uma segunda-feira e desaparecer, mas é você trazer a sua Bíblia, orar, buscar, falar com Deus. Sabe por que o mal não quer que você venha aqui segunda-feira? Porque chegando aqui, o que vai sair da nossa boca vai te encorajar a enfrentar as dificuldades da vida. Essa vida não é fácil não, meu amigo e minha amiga. E nessa segunda-feira, tanto às 7, como às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30, será a bênção das famílias. Deus te abençoe, eu te aguardo aqui. Um cenário crítico e desolador, onde a instituição mais importante da sociedade se tornou o alvo principal. No oculto dos lares conturbados, a raiz de todos os males, em muitos casos, está diretamente ligado a problemas financeiros. A escassez de recursos, a falta de poder aquisitivo, o desemprego e a pressão causada pelas dívidas fatalmente tem sido o estopim deste grande incêndio. Nesta segunda-feira, 16 de setembro, vamos colocar a família debaixo da poderosa mão de Deus e buscar dele a prosperidade e a vitória. A bênção especial para todas as famílias, para que haja proteção e portas abertas para toda a sua casa, na maior palestra de prosperidade do mundo.